Meus irmãos, é um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com vocês. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Como espírita, qual benefício o Espiritismo lhe proporciona? A doutrina espírita me trouxe inúmeros benefícios. Se nós analisarmos o Espiritismo sob o enfoque da ciência, nós iremos perceber que a doutrina espírita se encontra intimamente ligada com a psicologia, com a parapsicologia, nos apresenta inúmeros subsídios para entender várias ciências. Nós precisamos perceber também, e eu noto como um benefício, pelo menos para mim, a doutrina espírita, a filosofia espírita, ela vem ao encontro de interpretações que nos levam a compreender com maior afinidade, ou pelo menos intimidade, pensamentos de inúmeros filósofos. A doutrina espírita me ensinou e até hoje me prepara para conviver com irmãos nossos de outras denominações religiosas. Tiro proveito de todo e qualquer catecismo. Sei tirar proveito de ensinamentos de outras religiões. Me ajudou a ser cada vez mais compreensível e, sobretudo, tolerante. Agora, a doutrina espírita me mostra a importância do respeito à liberdade do próximo e, acima de tudo, a necessidade de respeitarmos a nossa liberdade. Porque não se trata apenas de um benefício meu, mas a dignidade da pessoa humana se destaca pela liberdade que ela tem de decidir sobre as suas próprias escolhas. Ela decidir sobre o que fazer sobre a sua vida. Além do mais, como seremos responsáveis por algo se nós não temos ou não desfrutamos da liberdade de escolher, de optar e de decidir? Se nós analisarmos bem do ponto de vista filosófico, muitos irmãos nossos, sobretudo e principalmente, aqueles que fazem uma interpretação materialista do momento em que nós vivemos, a doutrina materialista nos tenta apresentar como vítimas do ambiente em que nós nascemos. Nós somos vítimas até mesmo da influência do organismo, até mesmo de predisposições instintivas, vítimas da influência do corpo, do medo, da fome, vítimas de neuroses, de psicoses, vítimas do ambiente social, vítimas do status social. Ou seja, a doutrina espírita nos esclarece. Ao contrário, nós não somos vítimas. Nós nascemos num ambiente propício para o nosso desenvolvimento. Sim, existem influências do corpo, influências sociais, influências do cargo que nós ocupamos, influência, aí sim a doutrina espírita profunda, não só a influência do corpo, mas a influência dos espíritos. E a doutrina espírita nos apresenta um paralelo que eu gostaria de chamar a sua atenção para que você perceba a importância desta diferenciação. A influência dos espíritos. Os bons espíritos, sim, procuram nos influenciar. E os maus também. Qual a diferença? A diferença é que, quando mais evoluído um espírito, quanto mais maduro, ele respeita a nossa liberdade. É educado, é gentil, é maduro no sentido de respeitar o direito que nós temos de optar, o direito que nós temos de decidir. E ele se coloca, até mesmo em determinadas situações, à distância, para que nós possamos ser nós mesmos. Por outro lado, os espíritos imaturos, aqueles que nós rotulamos de obsessores, eles não respeitam a nossa liberdade. Se insinuam, procuram nos intimidar e a própria palavra obsessão mostra a sua forma de atuação. Influências repetitivas,
a fim de que nós sejamos vítimas de ideias repetitivas, para que nós possamos ser vítimas da nossa indecisão, do nosso desleixo. Sim, a obsessão conta com o nosso desleixo, com a nossa aquiescência. Um espírito mau, como assim geralmente é rotulado, mas eu gosto de usar o termo o espírito imaturo, o espírito que ainda se encontra vitimado pelas ideias obsessivas em torno do mal. Esses querem nos prejudicar e se insinuam, procuram nos intimidar, mas nós desfrutamos do poder de decidir. O meio social exerce uma influência? Sim. O status social? Sim. A influência do corpo? Também. As predisposições instintivas? As neuroses? As doenças do psiquismo? Sim, mas nós temos o poder de vencer. No Livro dos Espíritos, nós nos deparamos com a palavra arrastamento. Estas influenciações foram admitidas até mesmo sob o rótulo de arrastamento, mas não a ponto de qualificarmos estes arrastamentos como irresistíveis. Existe sim uma influência forte. Existe sim essa influência a tal ponto de ser qualificada de arrastamento, mas este arrastamento não é irresistível. Nós desfrutamos do poder de decidir a respeito da nossa vida. Nós desfrutamos do poder de fazer aquilo que é melhor. Nós temos de respeitar a nós mesmos, valorizando os recursos que nós recebemos de Deus. A capacidade não apenas intelectiva, mas a nossa emoção, o nosso sentimento, os nossos valores e até mesmo através da intuição, da inspiração, tomarmos as melhores decisões. E aqui eu quero convidar a vocês para refletir a respeito de um dado. Muitos esquecem de que a doutrina espírita nos ensina a perceber as graças, as bênçãos de Deus. Nós sim procuramos através do nosso mérito evoluir, mas sabemos que a sós não temos condições. E temos a oportunidade bendita de valorizar as graças, as bênçãos que nós recebemos de Deus. A presença do Onipotente, a presença do nosso Criador, a tal ponto que Ele nos facultou um direito divino e que, infelizmente, hoje estamos abrindo mão. Estamos abrindo mão de contar com a ajuda de um espírito guardião, de um espírito irmão, daquilo que nós chamamos como anjo da guarda. Sim, contamos com a presença da esposa, dos filhos, dos familiares para nos ajudar. Contamos com a ajuda dos nossos recursos, da razão, da nossa capacidade de raciocínio, da nossa capacidade de reflexão para que possamos decidir da melhor forma. Contamos também com a influência perniciosa que às vezes dificulta o melhor caminho a ser percorrido, mas nós temos condições de fazer a melhor opção. E os espíritos amigos, os espíritos irmãos, os anjos da guarda, eles nos ajudam. Ele, um espírito evoluído, o nosso espírito irmão, o espírito amigo, mais evoluído, maduro, ele respeita a nossa decisão, ele respeita a nossa privacidade, ele respeita a nossa intimidade. Não é agressivo, não procura se intimidar. Precisa ser convidado. E, infelizmente, nós estamos abrindo mão, como eu disse, desse direito divino. Procuremos entrar em contato com esses irmãos que não só se colocam à disposição para nos ajudar, como antes abraçaram esta tarefa de nos ajudar nessa jornada evolutiva. Procuremos a ajuda, sobretudo nesse momento difícil de pandemia. Recorramos-nos aos espíritos amigos. Não só utilizemos do benefício de contar com a ajuda dos nossos familiares. Não só contemos com a ajuda indispensável de Deus, mas juntos com os irmãos espirituais, com o anjo da guarda,
juntos nós vamos fazer aquilo que é melhor. Nós iremos tomar as nossas melhores decisões e assim, abraçando essa oportunidade bendita de estar aqui na Terra, tomar as melhores decisões com a ajuda de Deus, com a ajuda dos nossos familiares, com a ajuda dos nossos amigos e, sobretudo, sob a influência benéfica dos Espíritos irmãos, do nosso anjo da guarda, nós iremos enfrentar com dignidade toda vicissitude, toda aflição. Todavia, se optarmos pela negligência, se optarmos pelo desleixo, se abrirmos mão desse direito divino, nós seremos mais facilmente influenciados por irmãos nossos espirituais também, imaturos, que querem a todo custo nos encaminhar para um caminho que não nos beneficia. Agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Valorizemos a nossa existência, contemos com a ajuda de Deus e jamais esqueçamos, sobretudo nos momentos em que nos encontremos mais sozinhos, seja no solo frio de um presídio, no quarto isolado de um hospital, sozinhos na via pública, recorramos-nos a Deus, ao anjo da guarda, peçamos ajuda e de forma humilde, vencendo a inveja, o orgulho, a vaidade, nós iremos tomar as melhores decisões. E iremos perceber que recebendo de Deus todos esses recursos é prova só da misericórdia divina, mas do seu imenso amor. Porque quem ama quer que a sua criação cresça e evolua. Quem ama quer que seus filhos também evoluam. Quem ama quer que todos nós sejamos felizes. Se nós optarmos em viver de forma digna, valorizemos o nosso poder de decidir, refletindo, meditando, estudando. E a doutrina espírita nos explicita todos esses recursos. A doutrina espírita nos mostra a importância de estarmos aqui. A cada dia, seja através da ciência espírita, da filosofia espírita e, sobretudo, em contato com Deus, neste espírito de religiosidade, nós seremos certamente felizes. Um futuro belo, grandioso nos aguarda. Mas para isso, vivamos bem o presente. Que Deus nos abençoe sempre e que a paz de Jesus Cristo se encontre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.